prazer enorme estar a falar contigo. Obrigado. Eu gostava de saber como é que começa a tua ligação com a música. A ligação com a música. A ligação com a música começa na Maceira, na escola da Maceira. Aliás, eu lembro-me que eu gostava imenso de música desde miúdo. Então, a certa altura, eu pedi a um colega lá da escola que sabia realmente tocar, ensina-me a tocar guitarra. Eu estive lá 2 tardes em casa dele e a única coisa que eu consegui aprender a tocar muito mal foram 3 acordes da Mulher Gorda. E então eu aí achei que eu vou perder tanto tempo a tentar aprender a tocar para ser um mau executante. E eu gosto tanto de música que o melhor é mesmo ouvir mais discos, tentar divulgar o mais possível e tentar trabalhar do outro lado, que não tocando posso se calhar ter tempo para trabalhar a música de outra forma e mostrar um bocadinho esta paixão às outras pessoas, a organizar eventos. E houve um facto muito curioso que na altura na Associação de Estudantes nós estávamos a ouvir um vinil de Mata-Ratos na Maceira e entra-nos um professor de matemática estagiário na altura pela associação de dentro e disse, vocês estão a ouvir Mata-Ratos? Pronto, já acabou, vamos ao conselho diretivo. E ele, não, eu gosto muito, eu passo muito no meu programa de rádio. Era o Fausto Silva, ainda hoje faz o Santos da Casa, na Rádio Universidade de Coimbra. E na altura eu fiquei com uma noção que queria organizar coisas e queria 6 opções de Coimbra para poder ir para a RUC. E foi isso que aconteceu. Aliás, nós quando andávamos no secundário, combinávamos num carro e íamos ali ao pé da zona das Meirinhas para poder ouvir para aí 1 hora de Rádio Universidade de Coimbra no carro e depois voltar para trás. Não havia internet, não é, na altura. Pois sim. E então depois, quando chegou ao 15º ano, pelo meio já tinha organizado algumas coisas na Maceira, na casa do pessoal, e também lá na escola, até um festival de música moderna que lá passou. Então, e quando cheguei foram 6 opções para Coimbra. Não gostava muito o curso, gostava mais poder ir para Coimbra. E quando cheguei, ainda antes da inscrição na secretaria, estava uma fila muito grande e eu fui conhecer a RUC, que acabou por ser o sítio onde passei mais tempo. Contando o conjunto de faculdade que é mais que passei mais tempo na RUC do que em todos os outros locais. Em Coimbra. Por isso, foram 7 anos a tirar o curso em Coimbra. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha sido 9. Mas sempre com um envolvimento com a Rádio Universidade, tanto na locução, realização, informação, técnica, organizar palcos secundários para a queima das fitas, a colaborar também com outros palcos de apresentação de grelha e concertos esporádicos no Teatro Académico Gil Vicente e também noutros espaços da cidade, a colaborar com a Festa das Latas e consegui trazer alguns nomes internacionais cá também. Então, e a partir daí começou-se também uma ligação ao mercado editorial de Lisboa, porque na altura nós, para termos novidades, e a RUC era e é aquela rádio que faz e que passa o que os outros não querem ou o que os outros não podem, não há playlists, cada pessoa passa exatamente o que quer. E nós tínhamos que fazer uma volta pelas editoras. Então, na altura, punhamos num carro em direção a Lisboa e íamos bater à porta das editoras a pedir discos. E foi lá também que comecei a conhecer algumas pessoas, começámos a ter algumas credenciais para espetáculos e começámos também a mapear, entre aspas, este mercado musical. Quando acaba o curso, por acaso tirei Direito, que tinha sido a primeira opção, mas quando volto para a Leiria fiquei logo com o novo grupo de amigos, que era o grupo da Fade In, que eu conhecia o Carlos Matos e a Célia da Alquimia, que era dos poucos sítios em Leiria que eu frequentava, até porque eu passei diretamente da Maceira para Coimbra. E com a Fade In começámos a organizar várias coisas, começou-se o Muralhas também na altura, o Muralhas, começaram-se os projetos educativos, o caso do Ensino Fade In e do ZUS, e quando começou o ZUS nós estávamos já a arrancar com os Nice Weather for Next, pela Omnicord em 2012, isto porque juntamente com o Ramon, o João Santos, do All Star Project, e com o Nuno Filipe também, tínhamos visto os Nice Weather a tocar
e tínhamos pensado, epá, estes miúdos são incríveis e temos que arranjar a forma de os gravar. Eu não sabia como é que se gravava uma banda, mas eles sabiam, e eu tinha uma ideia como é que isto se fazia ou não. E a ideia deste projeto, de fazer isto aqui, começou também um bocadinho na RUC. E isto porque nós, em 98, aproximadamente, escolhemos uma banda que só tinha lançado um disco para fazer o concerto de grelha. Foi um disco que nos apaixonou completamente, mas a banda era da Islândia e o disco era o Von, e nós na altura contactávamos por fax. Então mandámos um fax para lá e contratámos a banda para vir tocar ao TAGV, e nós pensámos, isto vai ser ótimo, com um ano de antecedência. Então tratámos das viagens e de tudo, e eles, passados uns meses, lançam um disco, e nós pensávamos, saímos a sorte grande, este disco é incrível, era o Against Vision, que ficou mundialmente conhecido em poucos meses, e o que aconteceu ali é que eles ficaram tão grandes que a própria editora depois nos mandou também um fax a dizer que, desculpem lá, a banda vai aproveitar as viagens, mas não vai poder tocar em Coimbra, vai ter que tocar em Lisboa. Estou a falar dos Sigur Rós. Então, e quando acabei o curso, a primeira viagem que eu fiz foram 2 semanas em que fui sozinho para a Islândia, para tentar saber o que é que tinha acontecido ali, e também para tentar apanhar o Jonas e a malta e dizer-lhes, olha, sou eu e fiquei chateado convosco. Então lembra-se daquela história, quase tirar messas, mas tentar perceber como é que dali de um espaço com 200 mil pessoas saíram de repente Sugar Cubes, Björk, Sigur Rós, todos estes movimentos. E então no primeiro dia que cheguei lá à Islândia tinha estudado, na altura já havia Mirks e Chets, então já sabia onde é que os músicos paravam lá. Fui lá ao café, esperei por eles e ele lembrava-se da situação, e quase para compensar apresentou-me quase toda a gente durante 2 ou 3 dias, e fiquei a perceber um bocadinho o que é que eles tinham feito, como é que eles tinham convencido os ingleses, os produtores ingleses, pagavam férias para eles irem lá, para lhes mostrar os músicos, o que é que eles investiam na música, porque grande parte do ano eles têm noite. Então as artes como um escape e o sentimento comunitário, uns ajudavam-se aos outros, trocavam instrumentos, enfim, e quando nessa altura eu estou a voltar também para a Leiria e nos apercebemos que há os Night Weather a começarem a tocar, que tínhamos tido um fenómeno como o Challenge For, não é? E que tinha havido quase um gap entre os dois, havia somente os All Star Project, fez a certa altura e pouco mais, havia muita banda, mas quase nenhuma conseguia sair daqui. E nós começámos a tentar então criar uma estratégia para um projeto eminentemente territorial, que pudesse realmente pegar em géneros musicais que não fossem tão mainstream, mas que pudesse levar esta comunidade até ao conhecimento, seja das rádios, seja dos jornais, e ter alguma projeção nacional e quiçá internacional. Então, a partir daí é que começa, primeiro Night Weather, depois entra logo o André Barros, por exemplo, os Born Lions juntam-se também, os First Breath ganharam o primeiro ZUS, que era um concurso de escolas. O segundo ZUS deu-nos os Backwater e o Screaming Fantasy, que se dividiram logo entre Surma e Wales, e quer dizer, e todos estes projetos acabam por vir da cidade, dos projetos com as escolas e deste envolvimento comunitário. E depois, a partir daí, foi avançar um bocado também no projeto da Y Portugal, em tentar criar um export office que promovesse realmente a música portuguesa, e ao mesmo tempo trabalhar também estes projetos para que possam ter uma dimensão profissional, que possam estar capacitados não só na música, mas noutras áreas, como na produção, nos videoclipes, como é o caso da Casota, produção de eventos, e terem eles ferramentas para, se os concertos abrandarem, se a música editada não der, nós vamos conseguir reter cá o talento e vamos conseguir manter empregos e manter este posicionamento, trabalhar mais em projetos comunitários e educativos, provavelmente, e é o que estamos a fazer desde há 2 anos a esta parte. Esta situação pandémica ainda vem, se calhar, provar que, ok, ainda bem que fizemos isto, porque senão estávamos muito piores, mas também nos vem apanhar num ciclo de crescimento muito grande, de mais de 100% ao ano, a nível de faturação, por exemplo, e de projetos, e que nos levou a, nos últimos 12 meses, termos admitido por contrato mais 7 pessoas. O que quer
quero dizer que já é uma estrutura que tem que ser mantida também, e vai ser muito difícil, mas que de alguma forma está a ter algum resultado, porque está a permitir a que pessoas que eventualmente, criadores, sairiam daqui, iriam para Lisboa ou para outro sítio qualquer, seja a fazer música, seja a fazer vídeo ou produção, conseguem continuar a trabalhar a partir de cá e a tentar também, inclusivamente, chamar algumas pessoas para virem cá e a dar também uma projeção territorial à nossa região, que acaba por ser também interessante. E tu não achas que que é difícil essa projeção? Ou seja, um projeto que até pode ser muito bom, mas que façamos cá, numa cidade mais pequena, não é? Se fosse em Lisboa, teria um boom, digo eu, assim, gigantesco. Não achas? E como é que se muda isso? Achas que é uma coisa de tempo só? Eu acho que isso não se muda. Eu acho que isso se trabalha, que se pode atenuar, mas não se muda. Na verdade é assim, o marketing e a promoção são absolutamente essenciais, mas no fundo estão as relações entre as pessoas. E quer se queira, quer não queira, um músico em Lisboa que saia, que conviva diariamente, seja com jornalistas, com mídia, com promotores, há uma predisposição da parte destes agentes, destes profissionais, cada vez que eles lançam alguma coisa e estão envolvidos em alguma coisa, que é completamente diferente da predisposição para ouvir algo de alguém que não conhecem e que nunca viram e que não têm contacto diário ou semanal. E muitas vezes não tem a ver só com a qualidade do produto, tem a ver com a forma como está tudo centralizado, sobretudo em Lisboa, ainda que haja um pequeno nicho no Porto. Se nós olharmos, por exemplo, para 1998, parece que já foi há muito, muito tempo, estava eu na faculdade e na RUC a certa altura e nós olhávamos para os 10 melhores discos do ano e tu tinhas o David Fonseca com a Chala Sport de Leiria, tu tinhas os Belchas Hotel de Coimbra, tu tinhas os Três Tristes Tigres do Porto, tu tinhas os Gift de Alcobaça, tu tinhas também projetos de Lisboa, é verdade. Se tu olhares para os melhores do ano, nos últimos 4 a 5 anos, tu tens eventualmente 2 projetos do Porto e o resto são de Lisboa. Não tens do Algarve, não tens do interior, não tens nada. É muito mais fácil criar num local fora de Lisboa. Ponto. Absolutamente. É mais fácil tu criares aqui em Leiria ou no interior, em Castelo Branco, por exemplo, uma cidade que está com belíssimas instalações enquanto laboratório criativo e que quase ninguém refere. É normal tu notares que houve movimento de Barcelos, houve movimento de Coimbra. Há muitos locais que são muito mais indicados para tu criares, para parares, para não perderes uma hora no trânsito de um lado para o outro. Agora, há o outro lado que é como é que isto se promove e como é que isto chega a determinados sítios. E eu confesso que às vezes é mais fácil nós fazermos uma comunicação direta para imprensa internacional até do que para imprensa nacional. Isto porquê? Porque quando nós dizemos a alguém de fora somos de Portugal, eles entendem Portugal como um todo. Não importa se és de Lisboa, se és de Leiria, és de Portugal. E tem muito a ver com a própria linguagem que tu usas. Aqui houve algo muito curioso desde o início. Nós, quando falávamos em Omnicord, falávamos sempre em Leiria. Isso tem desaparecido um pouco da parte da nossa comunicação. Não temos abusado, se calhar, tanto disso. Mas o que é certo é que a marca, e cada vez que algum órgão de comunicação refere Surma, Farspress, Wild, Omnicord, aparece quase sempre a palavra Leiria. E isso acaba por ser muito interessante numa colocação e quase num marketing, entre aspas, territorial, que tem feito com que, agora, por exemplo, no Espaço Terra, têm vindo cá variedíssimas pessoas gravar, por exemplo, a Selma Música que a gravar os vídeos, o Noiserve, há várias bandas que vêm cá gravar o áudio também. Isto acaba por ser quase um ponto de encontro em que já há uma procura de pessoas do resto do país a quererem vir cá. E há também um reconhecimento de que se está a fazer algo aqui de forma minimamente diferenciada. E falo da Omnicord como poderia falar de outros projetos. E há outros projetos na cidade, o vosso é um deles. E que eu parabenizo constantemente. No âmbito da dança, tens, por exemplo, a Anarela, que tem feito um trajeto muito, muito, muito importante. Tens os projetos da Musicalmente e até da Stamp, que são completamente diferenciados. Mas é assim, quando nós olhamos para um festival como a Música na Cidade e não vimos
qualquer impacto a nível nacional, ou até quando olhamos para a Porta, que na última edição já teve algumas, pouco mesmo assim, nós conhecemos o que se passa nos outros lados, até porque assim, nós vamos aos outros lados. E essa é a grande vantagem. E as pessoas que estão dentro destes projetos passam muito tempo a viajar, a conhecer e a absorver experiências e a tentar replicá-las cá de uma forma genuína. Não é copiá-las, é replicá-las. De uma forma trabalhada com a comunidade artística e com as comunidades em si. E isso faz com que, eu acho que em Leiria há todas as condições, um bocado até pelo empreendedorismo nato. Nós somos uma das zonas com maior exportação per capita, não é? Há empresas que avançaram em todo o lado e mais algum. Aliás, no setor dos moldes, uma empresa deu origem a 100. Cada um que saiu fez a sua própria empresa. Há um conceito de empreendedorismo, seja pela história e pelo património que as próprias filarmónicas têm, seja pelo associativismo local, que é muito intenso. Então, isto faz com que as pessoas queiram fazer acontecer. E queiram fazer acontecer à sua maneira. E este acaba por ser o traço distintivo mais importante de Leiria, que pode catapultar, seja projetos industriais, seja projetos de serviços, seja projetos culturais. Então, nesse âmbito, foi assim, se me perguntares, trocavas Leiria para ir para Lisboa fazer um projeto desta natureza? Acho que não, porque um projeto desta natureza não faz sentido em Lisboa. Pronto. E um projeto desta natureza faz sentido quando as pessoas estão em contacto quase semanal, quando podem trocar ideias constantemente, quando podem combinar um café para daqui a 15 minutos na praia. E isto não acontece numa cidade grande. Então, esta noção de familiaridade e também de contaminação no bom sentido, agora é uma palavra que não se pode usar, não é? Mas depois se for preciso cortes. Mas basicamente é esta a noção de podermos nos influenciar e ajudar uns aos outros e criar um projeto comum. Isto só faz sentido, provavelmente, e só tem bons resultados numa cidade de pequena ou média dimensão que tenha massa crítica e que tenha vontade de fazer. Por isso, acho que é uma falsa questão no sentido de se eu te perguntar, o In Music, se fosse feito em Lisboa, tinha mais sucesso? Não sei. E também não sei se a Omnicode, se fosse feito em Lisboa, teria mais sucesso. Não, é diferente. Vamos sempre bater contra portas fechadas no âmbito da projeção. Mas estes novos tempos também nos mostram que quanto maior for a ligação à nossa comunidade e à comunidade em que estamos inseridos, maior é a probabilidade de sustentabilidade de um projeto. Porque termos um projeto em Lisboa em que sai em todos os jornais e toca em todas as rádios e depois saímos e vimos a Leiria dar um concerto e estão 20 pessoas, quer dizer, isto acontece frequentemente, seja de música, seja de outra área qualquer. E felizmente estes projetos que têm saído aqui têm tido público, tanto a nível nacional como a nível internacional, e têm conseguido traçar uma carreira lenta, é verdade, com muito investimento da nossa parte, muito investimento a nível de tempo, de profissionalismo, de capacitação e investimento financeiro, também bastante, porque nada se consegue sem dinheiro e sem estratégia. Mas tem sido este mais ou menos o trajeto e felizmente eu consigo ter também uma parte de sustento que vem de uma indústria que também continua a correr bem e consigo gastar aqui algo do que vem do outro lado e sentir que todos estes projetos dão o máximo e encaram o facto de ser músico, de ser produtor, de trabalhar na cultura como qualquer pessoa encara um emprego normal ou até de forma mais fervorosa. Assim, eu costumo dizer que quando uma pessoa tem um emprego das 9 às 5, faz o que tem a fazer das 9 às 5. Na área cultural toda a gente diz que a malta acorda tarde e depois espera um bocado e faz qualquer coisa à tarde, faz qualquer coisa à noite. Não, aqui trabalha-se de manhã. Nós estamos a fazer esta entrevista e já estão aqui 4 pessoas ao lado. Então é um bocadinho com esse sentido de responsabilidade e não só de responsabilidade por um horário, de responsabilidade por terem um projeto deles. Daí que isto esteja também associado num formato que não é empresa, é uma cooperativa cultural, em que se formos consultar os estatutos e os órgãos sociais,
tu reconheces o Paulo Pereira, o Nuno Rancho, a Surma, os Esforço Brete e elementos das Wales, todos eles estão nos corpos sociais, isto é, isto acaba por ser um processo que nós encontramos como o mais democrático e representativo possível e que lhes permite a envolvência num projeto que não é só artístico, mas quer ser também um projeto de continuidade e de carreira. Isso que tu disseste das 9 às 5, muita gente às vezes diz-me isso. Tu muitas vezes estás com os teus pensamentos, mas aí está. Eu acho que nós, nesse meio, começa do momento que se levantamos ao momento que nos deitamos, a cabeça está constantemente a pensar. Então, eu digo isso nesta fase pandémica, não é? Que uma pessoa chega e está tudo quieto. Eu penso que a minha cabeça esteve muito mais rápida que os últimos anos. Tenho uma coisa de. E essa é a minha próxima questão: é como é que foi como é que sentiste essa quebra, não é? Que foi tudo abaixo. Como é que foi esta fase? Assim, eu acho que nem sentimos nada ir abaixo, entre aspas. Isto é, eu acho que o choque foi tão grande, que nós ficámos com todos os concertos cancelados. E assim, se é verdade que havia muita coisa programada para Portugal, o que me deixou ainda mais angustiado, e creio que a equipa, foi ver todo o trabalho internacional deitado ao lixo, praticamente. Isto é, nós íamos ter um ano em que, por exemplo, os festivais já tinham coisas lá fora, bastantes, a Surma ia estar num dos maiores festivais europeus, ia ter uma residência e digressão nos Estados Unidos, ia voltar à China, quer dizer, já estava tudo programado para este ano. Nós andámos e foi muito curioso que nós tínhamos estrategicamente pensado que este verão iria ser um verão calmo em Portugal. Não fizemos grande força para festivais, até porque temos estado em quase todos ao longo dos últimos anos e entendemos que estrategicamente era necessário dar alguns espaços para se trabalhar em material novo, para não sobrecarregar sempre a presença e o mediatismo e não fechar portas, porque se tu vais a um festival não voltas nos próximos 2 a 3 anos, não é? E tínhamos equacionado mesmo, olha, nós estamos em reestruturação, nós estamos a trabalhar muito em produção, em novos projetos, com escolas, com comunidades, e vamos estar a preparar, sobretudo, internacionalização, que era o que estávamos a trabalhar desde há 2 anos para este ano, e atacamos os festivais no próximo ano, isto é, para 2021, já com material novo de todos. O que acontece é que, assim, parando tudo, nós temos aqui um gap de 2 anos. Não estamos a falar em 5 meses, estamos a falar em 2 anos. Internacional, assim, acabou este ano, adiado para o ano não se sabe, provavelmente adiado para 2022. Neste momento, com as várias empresas que estão a tratar alguns dos nossos artistas lá fora, já me estão a falar em 2022, não estão sequer a marcar para 2021, porque 2021 vai ser a reposição dos concertos, de alguns dos concertos maiores que tinham neste ano de 2020, e não dos circuitos mais pequenos. E depois aqui em Portugal temos outro problema, que é os festivais que estavam marcados para 2020 vão acontecer, eventualmente, e esperamos que sim, em 2021, com o cartaz de 2020. Isto é, já não há sequer vagas para os festivais de 2021. Já temos que apontar para os festivais de 2022. O adiar um concerto não é adiá-lo, é cancelá-lo e passá-lo um ano depois. A faturação disso tudo não é feita no ano, é como se aquele ano fosse. As pessoas pensam sempre, é dia, mas não sabia porque aquela data podíamos ter um segundo concerto. E isso é uma falsa. É falsa, simplesmente. Ainda que haja um mecanismo legal que foi decidido, que permite 50% agora, que não foi cumprido por toda a gente, a verdade é essa, mas que pode ser um pequeno balão de oxigênio. No entanto, vai ser muito complicado e vem em tempos muito, muito duros, especialmente, vem tempos muito duros para quem trabalha a recibo verde, vem tempos ainda mais duros para quem entrega. E nós notamos que, então nós temos batido em todas as portas e mais algumas e não vimos solução nenhuma. Porque por seres uma associação sem fins lucrativos e empregados, não te enquadras em qualquer dos apoios. Ponto. Não existe. Somos absolutamente invisíveis. Agora, até parece mal estarmos a queixar numa situação destas, quando há tanta gente mal, seja na área da cultura, seja aos invisíveis, seja a restauração ou a hotelaria,
tanta coisa que nós vamos ter que nos habituar a viver com menos. Ponto. Isso é algo que já devíamos ter aprendido e que agora aprendemos à força. E vamos ter que trabalhar muito mais numa lógica de envolvimento com a educação, com a comunidade e quase como embaixador territorial. Estas três vertentes cada vez mais me parecem ser aquelas que vão permitir o futuro da vida de um profissional na cultura. Sem estas três áreas, eu acho muito difícil alguém continuar a pensar em gravar música, editar e fazer concertos e fazer vida disso. Aqueles que já estavam com uma posição sólida no mercado, mesmo esses estão tremidos agora, quanto mais alguém ambicionar a chegar a esse ponto repentinamente. Por isso, assim, a questão do artista, o artista cada vez tem mais que pensar, o artista ou o criativo. Eu gosto mais de usar o termo criativo, porque envolve os que são artistas e os que pensam também com os artistas. Tem que pensar cada vez mais em soluções que os comprometam, que comprometam a sua forma de pensar e que façam reconhecer à sociedade e à comunidade que os rodeia da sua importância. Porque quando há prioridades, nós precisamos de alimentação e de habitação e de saúde, a cultura fica para o último, normalmente. Então nós temos que ter este trabalho, seja com a educação e com a comunidade e com a própria indústria, porque a indústria depende muito também do espírito crítico que se trabalha sobretudo com a educação e com a cultura. Todos os outros setores dependem disso. Então vai ser absolutamente determinante nós conseguirmos todos mostrar à sociedade e às comunidades que nós realmente temos um papel e somos precisos. Somos precisos não numa lógica de puro entretenimento, que é a grande maioria das opiniões que se geram. Nós somos precisos e temos que lhes mostrar estas valências até ao ponto em que eles notem que não se gasta dinheiro com cultura, investe dinheiro na cultura. Os artistas e os criadores não estão dependentes de apoios e de subsídios, não. Estão dependentes de parcerias e de contratos de programa e vivem com isso. Porque nós conhecemos perfeitamente, se houver uma fábrica que vem aqui instalar-se e diz que vai criar não sei quantos postos de trabalho, e houver um financiamento de 1 milhão, é normalíssimo. Mas se houver um grupo qualquer artístico aqui que vá fazer, que queira pôr 2 ou 3 pessoas como posto de trabalho e receba 200 mil euros, já, primeiro, é a inveja dos outros que estão a receber e eles não. E depois, isto para os artistas deve ser para gastar tudo, sabes lá muito bem aqui. Então, e assim, esta mentalidade existe muito. Isto tem que ser, assim, só a cultura e a educação é que nos vão salvar todo este universo de populismo e de fake news que vivemos cada vez mais e de pós-verdade. Então, nós precisamos de pessoas com espírito crítico e pessoas que consumam educação e cultura, se interessem, pessoas interessantes e interessadas cada vez mais, não é? E isto só se desenvolve com estes 2 fatores que são absolutamente nucleares. Da mesma forma que a forma física se desenvolve com o desporto e é sempre preciso ter um apoio tanto a nível de valências que dás aos miúdos de desporto de equipa, como a nível de manutenção da boa forma física no seguimento da idade, não é? Então, temos que ter estes pontos muito em conta e vai ser determinante nós o que fizemos com esta situação. Caiu tudo, tentámos constantemente imaginar o que é que nós vamos fazer para conseguirmos subsistir e para termos o reconhecimento da comunidade e para podermos ir a determinadas candidaturas, a determinados projetos, para realmente conseguirmos continuar a trabalhar e continuar a dar vencimento a todas estas pessoas, que inclusivamente foi uma opção nossa, nós não fizemos layoff. Por uma simples razão, porque cortar 1/3 quando os vencimentos já não são nada do outro mundo teria que ser um último recurso, mas também pensámos, se vier algum programa de futuro que nos permita entrar, nós pelo menos vamos estar de folha limpa. Isto é, qualquer programa de futuro, eventualmente, se tu tivesse escolhido a layoff, já não te poderias candidatar. Então, sempre pensámos nessa lógica. Então, o que fizemos foi tudo o que poupámos ao longo dos últimos 3, 4 anos, para uma qualquer emergência. Esta foi a emergência, está a ser. Por isso, não haveria emergência mais emergente do que esta. E acabámos por manter as pessoas e manter os lugares e trabalhar com projetos que redistribuíram, no caso de Cultura Conceito de Casa, por exemplo,
em que tentámos os pouco que dávamos a cada pessoa, achávamos que era importante, como a colaboração com o PlateSafe, a plataforma, como agora também trabalharmos noutros projetos e tivemos todo este tempo a imaginar como é que nos iríamos reestruturar e reenquadrar numa nova realidade. Não é uma nova normalidade, porque isto não é nada normal e nada vai ser normal a partir de agora. Por isso, de que forma é que íamos imaginar o futuro da cultura? Tem sido isso, daí que nós descansamos muito menos desde março do que nos primeiros 3 meses do ano, garantidamente. E tu não achas que, isso foi uma coisa que eu pensei quando aconteceu o estudo, é que a cultura ia se juntar toda, porque só, a minha opinião é que só juntos é que conseguimos passar esta fase. É impossível se formos separados. E mesmo assim, o que eu tenho sentido, e por causa de Leiria é das poucas exceções, no resto do país, que não. Cada um luta. Eu entendo, e alguma parte, querem salvar o seu. Mas não, mas cada um luta para o seu apoio e esquecem-se do todo. E a cultura com isso vai abaixo. Porque, como tu disseste muito bem, a cultura é essencial à vida, mas não alimenta. As pessoas têm que pagar contas, têm que ter comida na mesa, e se não tiverem que ir a um evento, não vão, porque não é essencial. E tu não achas um bocadinho isso, que às vezes não nos juntamos? Eu não falo de mim ou de ti, mas acho que a cultura muitas vezes afasta-se em vez de lutarmos todos juntos. Sim, mas eu acho que isso acontece na cultura como acontece na Sim. setor qualquer. Ponto. E assim, e acaba por ser assim. Quantas vezes é que nós que estamos na mesma cidade e que temos projetos culturais nos encontramos frente a frente? Que é uma cidade pequena. Pois. E assim, seguimos o trabalho um do outro, mas não há muito esta lógica de nos encontrarmos. Isto tem que ser potenciado, seja por nós, seja pela autarquia, seja por quem quer que seja, e tem que se mudar. Mas assim, isto acontece um bocadinho em todo o lado, e agora é cada vez mais difícil, porque vivemos numa bolha de redes sociais. E assim, nós partimos do pressuposto que a nossa identidade é aquilo que nós espalhamos nas redes sociais, e que se nós avisamos e está divulgado ou postado, já conta como verdade, já não temos que dizer às pessoas pessoalmente. Eu lembro-me que quando eu atravessei os anos maravilhosos de Coimbra, capital do rock, não é? Toda a gente se juntava, todas as bandas, em todo lado, até no início do Omicron. Nós íamos à praia e estavam lá todos. Agora é cada vez mais complicado e cada pessoa vive mais no seu casulo. E nós notamos que nesta pós-verdade e nesta geração tão pegada às redes sociais, é muito mais fácil nós empolgarmos pelo lado negativo do que pelo lado positivo. E é muito mais fácil nós dividirmos e tomarmos uma posição contra do que tomarmos uma posição de consenso. Os consensos dão muito trabalho. E os consensos não dão likes. Então é cada vez mais essencial nós juntarmos. Eu lembro-me que há uns anos, por exemplo, lançámos um projeto que era o calendário integrado, em que nós fazíamos um calendário e pedíamos às associações culturais para verem o calendário, um Google partilhado, para verem, e para não marcarmos coisas no mesmo dia. Até isto, que era uma coisa tão simples, não é? Não resultou. Nós, ao fim de 2 meses, estávamos com 4 inscrições. Então, quero dizer, eu acho que as pessoas têm muito a noção, e às vezes, quando me falam, eu também queria estar mais predisposto, mas isto tem que partir um bocadinho, se calhar, até de criarmos um grupo informal, começarmos a ver como é que se pode fazer, como é que não se pode fazer. Esta situação trouxe-nos esta realidade que muitos julgavam impossível, que é em Zoom te juntar 10 ou 20 pessoas e poderes fazer um briefing semanal. Se calhar nós vamos ter que começar a fazer isso de forma autónoma, pelo menos quem quiser, um bocado como uma canção, quem vier que venha por bem, não é? E acho que essa é a única forma de construção. Agora, a verdade é que o terror de ter que fechar portas, de ter que reduzir estruturas, de ter que encontrar de frente com este dilúvio ou esta avalanche, é um obstáculo ainda maior do que aquele que tínhamos no início do ano. Mas a verdade é que se nós não nos juntarmos, não vamos conseguir objetivos. E há também, aliás, nós no âmbito até da White Portugal, nós falávamos muito nessa questão do cá dentro estamos todos a lutar por cada um ter o seu concerto marcado, por cada um ter o seu lugar.
Lá fora temos que ir todos juntos, até por uma questão. Quem se safar primeiro lá fora, ficam mais lugares cá dentro para os outros. Então, quer dizer, nós temos tudo, todas as vantagens em caminharmos em conjunto. E o que se notou foi, criaram-se grupos de WhatsApp, seja de agentes, seja de músicos, criaram associações, formais ou informais, outras estão a ser criadas. E devo dizer que, especialmente hoje, depois de ter visto, e infelizmente não consegui estar lá, mas a manifestação de ontem, no Terreiro do Passos, a forma civilizada, organizada e simbólica como se espalharam centenas e centenas de flight cars naquele espaço e se projetou uma imagem a dizer que nós queremos voltar. Assim, isto mostra que realmente o nosso setor está do lado certo. Em todos os pontos, o nosso setor está do lado certo. Nós não fizemos uma manifestação a levar cartazes e a gritar com megafones, não. Nós fizemos uma demonstração que nós, salvo seja, enquanto setor, e neste caso até da parte dos invisíveis, que muito sinceramente eu não encontro paralelo nos últimos meses numa manifestação tão simbólica, mas chegamos ao ponto que isto foi simbólico, foi positivo, foi construtivo, mas ao mesmo tempo que eu tiveste ali 1000 pessoas que têm uma razão e estão juntas a tentar de forma construtiva fazer valer a sua posição, e a nível de impacto mediático, o que é que tiveste? Se tiveste na mesma, se calhar, 1000 pessoas aqui a jantar num comício de um partido que todos sabemos quais são, impacto mediático, o que é que tiveste? Então, quer dizer, há que ter noção que parte de nós, mas parte também dos próprios mídia, da forma como estão também afogados e têm que fazer coisas que gerem likes e não podem muitas vezes fazer as coisas que querem, e da parte como nós encaramos, porque assim, nós nunca ninguém, cada vez menos hoje, se pode queixar dos mídias ou dos jornais ou da televisão, quando nem sequer consegue gerir de forma ética o seu perfil de Facebook ou a sua conta de Twitter. Portanto, é assim, os mídias começam por nós. Se nós não temos uma atitude positiva, constante e construtiva, como é que nós queremos que os mídias tratem de noticiar bons exemplos? Muito fazem eles, muitas vezes. Isto parte essencialmente de nós. Daí que, fica desde já o mote. Eu acho que nós devíamos ter a happy hour semanal dos agentes culturais, tipo, meia hora, quem quiser está, entra, quem não quiser não está. Cidade a cidade, criarem-se estes movimentos de happy hour. É certo que alguns miúdos nos vão interromper, os filhotes e tal, e não sei o quê, mas pronto. Mas começarmos a fazer isso para tentar ver de que forma é que nos conseguimos aguentar e tentar construir em conjunto. Porque se não construirmos em conjunto, vamos ser todos destruídos. Sem dúvida. Eu ia te pedir, já deste tantos conselhos ao longo da conversa, mas eu gostava que nos deixasse alguns conselhos para os jovens músicos. Não só, obviamente que o meu seio é mais música clássica, mas não só, todos os músicos, nesta fase também. Porque acho como tu disseste muito bem, quem já estava bem lançado, abana um bocadinho, mas há pessoas que estavam mesmo no início com sonhos e de repente acabou. Porque essas pessoas não têm hipótese nenhuma, é isso. Não têm hipótese nenhuma para já. Para já. Sim, para já. Poderão ter, e assim, nós não sabemos como é que isto vai correr ou não, mas há algo que normalmente as pessoas têm muita noção, ser músico e tal, há a questão de tempo, que é absolutamente essencial, só se vai lá com prática e com muita prática. Isto é, o Cristiano Ronaldo não se fez um dos melhores jogadores do mundo a jogar a bola nos intervalos. Então, ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. E este exemplo, que toda a gente gosta de dizer bem, não, este exemplo aplica-se praticamente tudo. E nós não podemos ser músico só com 2 ou 3 horas que temos por dia. Não, tem que se aplicar completamente a sério. E assim, tem que se respirar música, tem que se acordar a pensar naquilo e deitar a pensar naquilo. E muitas vezes, isto acontece em quase todos os criativos, é quase como uma doença, é quase como uma obsessão. E todos, ou praticamente todos os casos de sucessos, se formos falar com a pessoa em questão ou com o criador, eles são obcecados com o seu trabalho. E eles vivem aquilo intensamente. E consideram o seu trabalho de 2 formas. Uma, a produção obsessiva, que às vezes demora tempo, porque produção obsessiva não quer dizer que se faça uma música por dia.
Até pode uma música demorar um mês, mas tem que trabalhar muito sobre ela, tem que sentar muito, tem que estar ali muitas horas. Mas, tal como para interpretares uma partitura qualquer, porque é que umas pessoas se destacam em relação às outras? A partitura está lá, as notas são aquelas, mas a forma como tu interpretas, realmente, é isso que vai fazer a diferença. Tem a ver com o treino, tem a ver com a intensidade e com a paixão que tu colocas nas coisas. E isso não se adquire só de nada, isso adquire-se com vivência, isso adquire-se com contactos com pessoas, isso adquire-se com contactos com outras linguagens e com outros saberes. E assim, nós não podemos nunca pensar que já conhecemos praticamente alguma coisa a fundo. Não, nunca conhecemos. O mundo está cheio de obras para explorarmos, para lermos, para vermos, de experiências para conhecermos, e só isso é que nos vai tornar melhores enquanto criadores. Porque sem entendermos como é que é uma dinâmica da world music, como é que é uma dinâmica do jazz, como é que é uma dinâmica da clássica, como é que é uma dinâmica do punk, disto e daquilo, se calhar tudo isso acaba por ser importante para nós que podemos até ser um músico clássico, mas isso acaba por ser determinante para tu moldares e para tu criares uma interpretação que faça sentido e que se distancie das outras, que tenha toda a técnica, mas que tenha aquele estalar de dedos que vai diferenciar e que vai fazer com que um ou outro se sobressaia. Porque quem for bom e depois, entra a outra parte, que é a estratégia e o pensar uma carreira como carreira, quase como negócio, e parece mal dizer isto, mas é ter uma estratégia. É saber, não adianta tu contactares, fazeres um MailChimp e mandares para toda a gente. Se ninguém te conhece, ninguém vai abrir os mails. Então, tu quando contactas alguém, tens que mandar 3 parágrafos. Em que no primeiro tu mostras porque é que o estás a contactar a ele, no segundo tu mostras alguma coisa que conheças que ele faça, e no terceiro tu dizes, eu acho que tu vais gostar de ouvir isto porque tal. E ele tem que saber que está a ser uma mensagem para ele. Não vale a pena nós estarmos a telefonar e dizer, olha, eu tenho aqui uma demo, eu tenho aqui isto, eu tenho aqui aquilo. É sempre muito complicado. Isto é, porque quem está do outro lado recebe centenas de e-mails, recebe centenas de telefonemas. Eu tenho um aperto no coração quase todos os dias quando recebo coisas para ouvir assim, não tenho tempo. Não tenho tempo e depois é assim, nem sequer conseguimos ter a disposição ou predisposição para ouvir e avaliar, sobretudo numa altura em que estamos cheios de trabalho, cheios de projetos e tentar inventar de que forma é que nos vamos salvar. Até porque assim, não há, nestes mercados, tal como noutros, ninguém ajuda ninguém. Este é um ponto absolutamente essencial. Não há santas casas da misericórdia aqui. Isto é, nós temos que provar o nosso talento e o nosso trabalho. Até porque isto é 90% de transpiração e 10% de inspiração, no máximo, a correr bem. Portanto, é assim, tu tens que mostrar ao outro, a quem vais contactar, porque é que o teu produto é tão interessante e tão diferenciado que ele não tem outra opção lógica se não pegar nela. Isto é óbvio que tu tens que lhes fazer mostrar em poucas palavras, tipo fazer o chamado pitch perfeito, não é? Mas é verdade, as pessoas não leem muito e tens que ser muito estratégico e, sobretudo, tu tens que ter noção que tens um produto diferenciado. Isto é, porque é que alguém vai pegar no teu projeto quando tem 4 ou 5 ao pé da casa dele ou na família dele? Isto é lógico, assim, tu tens alguma coisa que diferencie, porque o que é diferenciado pode sempre ter sucesso. E ser diferenciado não tem que ser uma música completamente diferente, tem que ser a forma como se faz, a forma como tens o projeto já gráfico, o projeto de comunicação, a forma como interpretas, tudo isso são fatores. Importa a cada um definir como é que pode ou não ser diferenciado. Então, estas são algumas das notas que ficam, muitas há, e eu tenho um prazer enorme em poder partilhar todas e mais algumas, por isso, seja em Zoom, seja de forma for. Mas o que eu acho é que no meio disto tudo, acreditar, trabalhar e saber trabalhar são os 3 pontos-chave. Okay. E depois não desistir, porque em cada 100 e-mails que mandamos, recebemos 99 nãos, pelo menos. Pelo menos. Sim. Muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um gosto falar contigo. Foi um prazer enorme. Obrigado.